Vamos resumir a questão da teoria quântica de uma forma bem simples. A teoria quântica, ela foi desenvolvida para descrever a natureza dualística da radiação, teoria quântica de campos, segunda quantização, e para descrever, veja bem, o comportamento ondulatório da matéria, ou seja, o comportamento dualístico da matéria. Então, vamos nessa aula falar sobre o comportamento corpuscular da radiação. É claro que a gente já sabia sobre o comportamento ondulatório das ondas eletromagnéticas, não vou nem discutir isso. Nós sabemos disso, não? A gente pode, no caso aqui, fazer uma pequena recapitulação, não? Alguns acreditam a Isaac Newton a ideia da teoria corpuscular da luz. É verdade, ele realmente concebeu a luz como composta por partículas. Ele explicava a reflexão, refração, com base nisso, na realidade. Ele tem um livro que foi recém-traduzido pela EDUSP, né, sobre luz, e aí que ele lança, então, essa ideia. Né? Agora, Newton era muito famoso, né, e todo mundo respeitava muito Newton. E a teoria corpuscular ficou por algum tempo, né, como a teoria, né, para explicar a luz. Mas eis que em 1840 tivemos uma experiência, né, famosíssima, na qual a gente comprovava a natureza ondulatória da luz. Né? Nessas experiências, né, envolvendo interferência da luz, que foram as primeiras experiências, ao redor do ano de 1840, a famosa experiência de Young. Né? O fato é que depois de 1840, aí o pessoal já não dava mais bola para a teoria do Einstein, não, do Newton, não. Natureza corpuscular, de jeito nenhum, natureza ondulatória. Que era uma ideia, na verdade, de Huygens, contemporâneo de Newton. Huygens defendia a natureza ondulatória da luz. Né? De forma que, veja, duas correntes já do tempo de Newton, eles eram contemporâneos. Né? Mas eis que Maxwell, na sua teoria, ele comprovou que é isso mesmo, porque ele explicou até mesmo que campos eram esses, né, que se propagavam. Ou seja, essas ondas eletromagnéticas representam a propagação de campos. Portanto, Maxwell praticamente encerrou, ou teria encerrado o assunto, né? Porque a partir de Maxwell, aí eu diria, mas no entorno do ano de 1863, né? Veja que durou apenas 40 anos, né? Essa teoria única de luz, né? Como sendo ou tendo uma natureza ondulatória, né? Mas as ondas eletromagnéticas não deixam margem a nenhuma dúvida, né? Elas se propagam no vácuo com uma velocidade igual a c, a frequência e o comprimento de onda são relacionados, né? Como se relaciona, como de resto, todas as ondas, né? A gente pode demonstrar, né, essa propriedade aqui, né? Que a velocidade de propagação de uma onda para uma onda harmônica ela é dada pelo produto da frequência pelo comprimento de onda. E as ondas eletromagnéticas não seriam diferentes, né? Muito bem, temos aqui todo o espectro eletromagnético. Hoje a gente entende que a luz, né, é uma parte diminuta do espectro eletromagnético, né? Então a gente não vai repetir isto, porque muitos de vocês já conhecem isso muito bem, né? O fato é que depois de Maxwell, praticamente ninguém duvidava mais da natureza ondulatória da luz e da radiação de uma maneira geral. Mas eis que Hertz, isso, aquele mesmo que fez aquela famosa experiência, né, produzindo ondas eletromagnéticas, ele descobriu esse efeito aqui, curioso.
quando eu ilumino uma placa metálica, né, ela emite elétrons. Nada de novo, porque a teoria clássica também, em princípio, prevê isso, também prevê. Né? Mas, qual é o problema? O problema, são 4 problemas, tá certo? 4 problemas, né? E que a teoria clássica não conseguia resolver, né? São as características, né, desse fenômeno do efeito fotoelétrico. O primeiro é o seguinte: os elétrons já saem assim que incide a radiação. Chegou a radiação, os elétrons já saem. Aí complicou. A teoria clássica não explica isso, não. Havia uma frequência, né, dessas ondas eletromagnéticas, ou da luz, né, de corte. Ou seja, luz com uma frequência menor do que essa frequência de corte, simplesmente não conseguia ejetar elétrons. Elétrons não saíam. Só saíam se a frequência fosse acima dessa frequência de corte. Uau! Isso também não dá para entender pela física clássica, não. A frequência de corte. 2 resultados, né, que totalmente imprevisíveis. Outro aqui imprevisível. O comportamento linear da energia cinética máxima dos elétrons. Os elétrons saem com energia cinética, né? E também a inclinação da reta, ela é a mesma para diferentes metais. Bom, veja, nenhuma dessas características do efeito fotoelétrico a teoria clássica consegue explicar. Grande problema para a teoria clássica. Como é que a gente entende isso? Né? A luz da teoria clássica da radiação, né, como sendo ondas eletromagnéticas, luz como ondas eletromagnéticas. Né? Aqui eu tenho, então, um comportamento, veja que até uma determinada frequência, que é a frequência de corte, aqui eu tenho a frequência, até a frequência de corte, simplesmente não saem elétrons. Se a energia, né, ou se a frequência for acima da frequência de corte, aí, veja só, a energia cinética do elétron exibe esse comportamento linear aqui. Né? É claro que aqui eu tenho uma inclinação, né, a inclinação dessa reta. O problema é determinar a inclinação dessa reta, né? Então, veja, são características, na verdade, né? E eles verificavam isso aqui, experimentalmente. Havia uma frequência, conhecida como frequência de corte, só frequências da radiação eletromagnética de luz incidente acima de uma frequência de corte eram capazes de gerar elétrons saindo do metal, né? E o comportamento da energia cinética máxima do elétron com respeito à frequência. Era um gráfico linear. Essa função aqui, função de trabalho, ela é igual à energia necessária para arrancar elétrons, porque eu preciso de fornecer energia para elétrons para eles saírem do metal. De forma que essa energia aqui é conhecida como função de trabalho. De forma que a frequência de corte é igual à função de trabalho dividido por essa constante aqui. E essa constante, né? A teoria clássica não explicava isso. A outra é essa, olha só. Para diferentes metais a inclinação é a mesma, em função da frequência da luz incidente, né? É claro que as funções de trabalho são diferentes, né? Funções de trabalho são diferentes, né? Claro, para cada metal, né? Muito bem. Eu quero então que vocês agora assistam a esse vídeo aqui, né, do Laboratório Virtual de Física.
Muito bem. A teoria clássica era incapaz de explicar esse fenômeno. Veja, olha só. De acordo com a teoria clássica, o elétron, estando no metal, ele poderia ir capturando energia da onda eletromagnética. E em algum momento ele sairia. Em algum momento ele sairia. Mas, quando a gente faz as contas, né, você tem onda incidente sobre uma área, mas a área do elétron é muito pequena. Muito pequena. O raio clássico do elétron é de 10 a menos 15 metros. Nossa, muito pequeno. Então, tendo em vista que o elétron é muito pequenininho, ele receberia muito pouca energia. E ele precisaria de um ano mais ou menos, né, para poder acumular energia para ele sair. Ele receberia, sim, a radiação, né, e vai acumulando, depois de um ano. Mas se ele sai imediatamente, nossa, que horror, hein? Realmente a teoria clássica erra em demasia em relação a isso. Né? Não há como explicar como a teoria clássica. Né? O elétron pequenininho, recebendo energia, sendo iluminado. Né? Mantendo a iluminação, ele vai adquirindo mais e mais energia, mas demora demais, né? Precisa de muito tempo para ele sair. Isso é certo, na teoria clássica, realmente. Aí vem esse senhor aqui, né? Albert Einstein, em 1905, ele propôs, né, que para explicar aquele efeito lá, ele propôs isso para explicar aquele efeito. Né? É que a radiação eletromagnética, ela seria composta por partículas de massa zero, né, conhecido como fótons. Né? Aqui eu tenho uma boa figura, né? A luz composta por partículas diminutas. E estas partículas, elas são tais que se a radiação eletromagnética tem uma frequência Ni, ela é composta por fótons cuja energia é igual a H. H é aquela constante introduzida por Planck. Utilizou a ideia de Planck, claro, 5 anos depois. Né? De forma que a energia dos fótons é igual a H vezes Ni. Aliás, Einstein nunca ganhou o prêmio Nobel por conta da teoria da relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel por conta dessa proposta, dessa descoberta, onde, de acordo com ele, a radiação eletromagnética, qualquer que seja ela, é composta por fótons e a energia dos fótons está associada à frequência da radiação eletromagnética, das quais eles são os constituintes, na verdade. Então, a radiação eletromagnética é constituída por fótons, né? Ideia fantástica. Né? Fóton, portanto, é o quantum da radiação eletromagnética. Essa é a base da elerodinâmica quântica hoje. Né? Na verdade, fótons são partículas e o problema é como descrever partículas fundamentais, né, como o fóton, usando a teoria quântica. E essa teoria é a eletrodinâmica quântica, que é mais complicada. A mecânica quântica veio depois. Mas a mecânica quântica é mais acessível para as pessoas de uma maneira geral. Essa teoria, a eletrodinâmica quântica, já é mais complexa. Quantização do campo, isso é complicado. Muito complicado. Muito bom. Agora, como é que isso resolve, né, o problema lá? Em primeiro lugar, não há necessidade de um retardo. Por quê? Se esse fóton tem energia suficiente, ele bate no elétron e já joga o elétron para fora do metal. Ele tem energia maior do que a função de trabalho, que é energia mínima para remover um elétron do metal. Então, ele cede a sua energia, né, em primeiro lugar, para remover o elétron do metal. E depois dá uma energia cinética para o elétron. Assim era a ideia, essa é a ideia. Funciona que é uma maravilha, né? Claro, porque agora, veja, essa energia, né, que é H vezes F, ou H vezes Ni, né, ela é utilizada para arrancar o elétron, portanto, ela é igual a W mais a energia cinética máxima dos elétrons. Pronto. Explicou o comportamento linear. Explicou também a frequência de corte. Ora, para arrancar
um elétron, veja só, para arrancar um elétron, basta ter energia suficiente. O que é suficiente? É uma energia acima da função de trabalho. Mas se não tiver energia acima da função de trabalho, não saem elétrons. Não tem energia para arrancar os elétrons, né? Então, isto aqui é simplesmente fantástica, essa explicação. E mais, ele deu agora, determinou essa constante. E aquela constante linear ali é a constante de Planck. Pronto. Explicou tudo sobre o efeito fotoelétrico. O que é o fóton hoje? Bom, hoje nós sabemos, fóton é uma dessas partículas que existe desde a origem do universo. É uma das 61 partículas. Aqui eu tenho, não uma tabela periódica, mas a tabela das partículas elementares, os constituintes últimos de tudo. Fótons são os constituintes últimos de tudo, mas em relação à radiação apenas, né? Aqui temos elétrons e outras partículas cujo nome não é muito popular, né? A gente não ouve falar muito em up, down e assim por diante, né? Muito bem. O fato é que o fóton é uma partícula elementar com algumas propriedades. O fóton não tem massa. O fóton não tem carga elétrica. O fóton tem spin 1. São características do fóton. Fomos aprendendo isso com o tempo. Depois de Einstein, né? Aprendemos uma série de coisas. Einstein descobriu uma coisa curiosa, é que o fóton não tem nenhuma partícula mais rápida do que o fóton no universo. Não. Ele se move com velocidade igual à velocidade da luz. E não tem partículas com velocidade maior do que essa. No máximo se admite um empate. Tem outras partículas de massa zero que também se propagam com a velocidade da luz. Mas só o fóton que tem essa velocidade incrível de propagação, né? Além do mais, uma coisa curiosíssima, raríssima, a velocidade do fóton é absoluta, não depende do referencial, o que é uma grande surpresa, né? E o fóton é uma partícula estável, eles existem desde o início do universo. Os fótons estão aqui no universo há 13,7 bilhões de anos, quando o universo começou, no Big Bang. O fóton, portanto, é uma partícula estável, E eles estão por aí, abundando em todo o universo, né? Eles existem em cada canto do universo. Ele tem uma energia que é dada por H vezes I, tem momento linear também, né? O fóton... peraí, mas isso é curioso, hein? Isso é curioso, sim, é curioso. Porque ele não tem massa, mas momento não é igual a m vezes v? Para o fóton, não. Momento, portanto, é uma grandeza fundamental, né? É uma grandeza fundamental. Mais do que velocidade. Porque eu não defino o momento como algo vezes v. Fóton tem momento linear e esse momento é dado pela energia dividido pela velocidade da luz. E a gente pode comprovar isso, né, ao incidir um fóton sobre uma plaquinha, mas é claro que ela tem que ser uma plaquinha muito leve, né? Ele se desloca, mas muitos fótons incidindo deslocam sim uma placa, né? O fato é que o fóton não tem massa, né, mas tem momento linear. Uma coisa curiosa, aqui eu tenho a expressão para constante H, que num dos slides estava realmente escrito errado, né? 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Okay? Muito bem. O fato é que nada se propaga mais rápido do que o fóton. E uma outra coisa curiosa, né, é que a velocidade do fóton ela é absoluta. Nesse referencial aqui, né, ela tem uma velocidade igual a c, e nesse outro aqui, que vê aquele em movimento, também tem uma velocidade igual a c. É uma coisa realmente bastante interessante sobre o fóton, né? A gente tem que desenvolver uma teoria quântica para descrever as interações envolvendo os fótons, para descrever fótons, né? E para descrever fótons também, né? Fótons, eles têm só estados de helicidade igual a zero, quer dizer, o spin ele está sempre na direção perpendicular à direção de propagação, né? E aí nós somos aqui remetidos, né,
aquela ideia da polarização da luz, porque está relacionado realmente a essa propriedade dos fótons, né? É claro que Einstein logo entendeu, né, que o efeito fotoelétrico acontecia porque você pode ter uma colisão, né? Aliás, uma absorção, mas é uma colisão que nesse caso absorve o fóton. Ele absorvendo esse fóton, ele sai com energia, que é a energia do fóton, mais a energia que ele tinha. Essa é a explicação, então, para esse efeito fotoelétrico, né? Muito bem, de forma que a gente já comentou isso, né? A energia do fóton é utilizada para arrancar o elétron, a função de trabalho, e dar uma energia cinética, né, para o elétron, né? De forma que aqui eu tenho uma expressão para a frequência de corte, né, que envolve a constante de Planck, é claro. Isso, então, o efeito fotoelétrico. Aí agora Einstein explica também a radiação de corpo negro. Ele diz, ora, veja, por que nós temos um objeto aquecido, né, e quando ele emite radiação? Ele vai emitir um fóton, 2 fótons, N fótons. De forma que aquelas energias, né, são quantizadas por isso. É porque o fóton é o quantum do campo eletromagnético. Consequentemente, a energia, né, de um conjunto de fótons, de N fótons, é N vezes a energia de um fóton. Eu posso ter N fótons com a frequência N. Ou seja, ele agora acabou explicando, na realidade, né, o que Planck havia feito. Planck desenvolveu uma teoria fenomenológica. Ele não tinha tanta clareza sobre o que ele estava fazendo. Ele sabia, com certeza absoluta, que dava certo, e dava mesmo, né? Mas agora a gente precisa evocar, né, a teoria de Einstein para entender melhor aquela natureza discreta das energias dos osciladores harmônicos, né? Muito bem. O efeito Compton, né? Esse aqui é um efeito que Compton explicou. Qual o efeito? Chega radiação com comprimento de onda lambda ou com frequência νe e sai essa radiação com comprimento de onda nilinha, né? E agora se sabia de uma coisa curiosa, né? É que a relação entre nilinha e ni envolvia um ângulo θ, de acordo com essa expressão, né? De acordo com essa expressão. O problema é, agora, explicar isso, né? O comportamento da radiação, né, que sai em relação à radiação que entra, né, em termos de comprimento de onda, envolvendo esse ângulo θ aqui. O que o Compton fez? Ele fez as contas levando em conta a colisão, como bola de bilhar, de um fóton com um elétron. Sim, ele estudou esse tipo de processo. Colisão de um fóton, agora admitido como partícula, né? Como um corpúsculo. Colisão de uma partícula com outra partícula. E agora o que ele fez? Usou as leis das colisões. Conservação de energia e conservação do momento. Só isso. Aí tem algumas contas. Sugiro que vocês deem uma olhadinha na apostila. Ali fazemos todas as contas passo a passo. Não temos tempo para fazer isso. Mas esse indivíduo que ganhou o prêmio Nobel por isso, ele acabou fazendo uso só desse conceito de colisões de partículas, né? Utilizando energia antes igual a energia depois, momento antes igual a momento depois. Aí tem que fazer conta, né? E ele acabou, então, concluindo isso que nós havíamos dito anteriormente, né? Encontrou uma expressão para a diferença de comprimentos de onda da luz incidente e da luz emergente, né? Ou da radiação emergente, né? Encontrou esta expressão que se verifica experimentalmente. Então, mais um ponto aqui para Einstein, né? Porque ele explicou esse efeito aqui, conhecido como efeito Compton, né?
O fato é que hoje nós sabemos que os fótons são super relevantes, né? No nível atômico e subatômico, tudo envolve interações envolvendo fótons. Hoje não temos mais a menor dúvida sobre essa natureza dual da radiação. Fóton é o conceito importantíssimo na física, como uma das partículas, né? E para descrever fótons, interações de fótons, né, foi desenvolvido a eletrodinâmica quântica, que é a teoria quantizada, né? Pela segunda vez, a teoria quântica de campos. Como eu disse antes, as coisas não são muito fáceis para descrever o aspecto quântico da radiação, a interação do quantum do campo eletromagnético, que é o fóton, com as demais partículas, né? Vamos mais tarde falar um pouco sobre isso, quando abordarmos a questão da segunda quantização, né? Mas hoje sabemos que os fótons são as partículas intermediárias das interações eletromagnéticas. A cada interação eletromagnética que você pensar, nós temos trocas de fótons. Se um elétron interage com outro elétron, ele interage porque este elétron aqui emite um fóton, este aqui absorve o fóton emitido e ele sai numa outra direção. É assim que a gente descreve hoje as interações dos elétrons entre si, ou do elétron com o pósitron, ou o elétron com o próton, não importa. Todas as interações eletromagnéticas são intermediadas, né, pelos fótons. Fótons como as partículas intermediárias das interações eletromagnéticas. Aqui eu tenho, então, uma sequência de novo, né, onde basicamente estou repetindo, né, aquela figura. Toda interação eletromagnética. É claro que não é apenas um fóton, né? Muitas vezes são muitos fótons, né? Mas a mais simples de todas, da interação de um elétron com outro elétron, por exemplo, é mediante a troca de apenas um fóton. E a eletrodinâmica, ela é baseada, toda ela, em 4 tipos de interações, né, fundamentais, né? Aqui eu tenho a primeira, que é a emissão de um fóton. A última aqui é a absorção de um fóton, né? Agora aqui tem uma outra curiosa, né, que é a produção de pares. Um elétron, aliás, um fóton de energia elevadíssima pode produzir aqui um elétron e um pósitron. E pode haver também aniquilação de elétron e pósitron. As duas somem, dando lugar a um fóton. Essas são as interações mais fundamentais de todas. A eletrodinâmica é para descrever basicamente esses 4 tipos de interações básicas, né? O fato é que hoje nós não temos muitas dúvidas, né, sobre o papel, né, do quantum da radiação eletromagnética ou do fóton, que foi a grande novidade, porque aí nós descobrimos, né, a natureza dual da radiação. Às vezes ela se comporta como ondas e às vezes se comporta como corpúsculos. E agora precisamos de uma teoria que descreva essas duas naturezas. Essa teoria é a teoria quântica de campos, para descrever as interações de partículas dotadas de carga elétrica com fóton.